Olá, tudo certinho? Bem-vindo a mais uma questão da série Meu Consultor Responde. Semanas atrás, nós colocamos aqui a notícia de uma novidade, nós chamamos de segunda opinião. Uma das questões que levantou aí, que acabou originando essa ideia, foi cultura organizacional. Então, resolvemos fazer uma abordagem de segunda opinião, de outro profissional. Isso faz com que nós possamos compartilhar com vocês opiniões diferentes de uma abordagem. Esta série é bem interessante, faz a gente pensar. Desta vez, estamos convidando aqui o professor Marcos Ramos, para falar de um tema bem polêmico, cultura organizacional. Por ser polêmico, nós vamos fazer uma série, né? Algumas questões para fazer com que essa abordagem possa fazer pensar, né? E refletir sobre cultura organizacional. Nos espera agora no nosso link o professor Marcos Ramos. E aí, professor, como é que você está? Ô, Bafile, prazer te rever. Quanto tempo nós nos encontramos, hein? A pandemia afastou todo mundo. O novo normal, né? Como é que está o novo normal para você esse ano? Eu nunca fui normal. Vamos ver o que é o novo, né? Vai que eu melhoro. Olha, as coisas são assim, as coisas são as mesmas, né? O ser humano, ele sempre busca o desconhecido, às vezes, para buscar respostas, mas está tudo na normalidade, como era antes. É verdade. Nada muda. E ainda bem que o brasileiro não muda. Ele continua sendo, na minha opinião, um povo flexível, dá um jeito para tudo, e a vida que segue, né? A vida que segue. Isso aí, é isso. Eu sou muito, né, tenho muito orgulho de ser brasileiro, sem brincadeira. É bom, a gente aprende muito. Mas, olha, você está inaugurando, vamos dizer assim, estreando. Na verdade, a ideia foi sua, né? Eu estou aqui confessando para o meu pessoal que me ouve, que me segue, que a ideia foi sua, e é bem interessante, porque uma segunda opinião faz a gente refletir, né? Porque não existe uma verdade absoluta, mas existe uma experiência diferente, não é isso? E você é especialista nisso, e o tema de hoje é cultura organizacional. E é você o perito nessa área, e eu queria ouvir como é que você enxerga a cultura organizacional, né? E que pontos você vai trazer para nós, para que nós possamos refletir. Fala aí, professor. Bom, é muito bom falar sobre cultura, né? Eu não sou nenhum especialista, eu sou estudioso da área, né? Eu venho estudando a questão da cultura, porque ela tem uma interferência muito grande no resultado das empresas, não é? E um primeiro ponto, Bafê, que é importante, que é quando nós conversamos, eu falei, a gente precisa entender claramente o que é cultura e separar isso de clima organizacional, que é algo que eu percebo nas organizações, que eles tratam da mesma forma, cultura e clima. E não é assim. Cultura são pressupostos, são crenças que as pessoas comungam entre si. São algo que as pessoas acreditam e vão ter um comportamento de acordo com essa crença que eles têm. Não é? Isso é cultura. Então, a empresa, ela se caracteriza, ela tem o jeito dela de ser. Esse jeito dela de ser é a cultura que está prevalecendo ali no momento. Não é? Nós acreditamos no grupo que, se, por exemplo, marcar uma reunião às 9 horas da manhã, eu chego às 9h10, 9h15, correndo, cheio de papel na mão, dizendo, nossa, estou super apertado. E todos falam, nossa, eu também. É uma cultura de dizer que nós temos mais trabalho do que damos conta.
né? E, na realidade, ainda se produz muito pouco no Brasil. Isso é uma cultura. Agora, clima é como as pessoas percebem a organização. É diferente. Então, eu tenho uma cultura que pode ser uma cultura voltada para resultados, as pessoas ali estão buscando resultados, e eu tenho normas e procedimentos da empresa que muitas das vezes travam esses resultados, travam esse empreendedorismo. Então, o clima é como que eu percebo as normas e procedimentos que a empresa adota. E isso vai fazer com que eu tenha também um determinado comportamento. Um pouco diferente. Às vezes a empresa faz uma pesquisa de clima, detecta, por exemplo, que as pessoas estão insatisfeitas com a liderança, que as pessoas estão insatisfeitas com o horário de trabalho. Isso deve ser tratado dentro de processos de gestão estratégica, né? De recursos humanos e outras áreas. Agora, a cultura é que forma isso. Não é? Um exemplo interessante é da Amazon. A Amazon tem como cultura o cliente em primeiro lugar. Tudo pelo cliente. Então, nas reuniões em que há grandes decisões da Amazon em que vai afetar o cliente, na mesa de reunião tem sempre uma cadeira vaga. O que essa cadeira vaga simboliza? O cliente. Mostra para aquelas pessoas que estão ali o seguinte: a decisão que tomarmos vai afetar aquela pessoa que está naquela cadeira. Vamos realmente tomar essa decisão ou não? Então, isso é cultura, tornar forte a minha crença e praticar essa crença. Porque as empresas, às vezes, têm uma cultura, mas não praticam. Professor, nos assim, remete a quando nós fazemos o planejamento estratégico, né? E tratamos de ideologia, né? E quando essa ideologia não é verdadeira, a gente cria um problema de uma cultura só marketeada, posso usar essa expressão, né? A cultura, os meus valores, a minha ideologia é essa, mas na verdade não é. Isso cria problema de clima, não? Sim, olha, é importante o que você colocou, Mafê. A cultura, ela é fortalecida e criada e fortalecida a partir da estrutura de valores da empresa, que são as crenças. Em que eu acredito? Em que nós acreditamos? É o que está lá na ideologia, né? Principalmente em valores. Então, nós temos lá uma série de valores que, via de regra, são muito bonitos lá na parede. Mas não se praticam esses valores, como a Amazon pratica. Olha, o meu valor é tudo pelo cliente, isso é um valor, ok. Mas eu pratico isso, eu ponho lá uma cadeira vazia e falo, o que ele pensaria da nossa decisão? E as empresas normalmente não fazem. E aí começam a confundir, as pessoas não estão engajadas. Ora, a estrutura de valores da empresa é diferente da estrutura de valores das pessoas. Jamais serão engajadas. E aí ficam fazendo programas de recursos humanos, contratam alguns projetos para que as pessoas fiquem engajadas, que vistam a camisa. Olha, o que faz engajamento é adesão à cultura, é fortalecer o como fazemos as coisas por aqui. Esse é que é o jogo. É verdade, é verdade. Nossa, e o que motivou, inclusive, a gente bater esse papo é exatamente um vídeo que eu coloquei, né? Aí no meu consultor responde, falando de clima, né? E hoje você está deixando bastante claro, né, que existe uma diferença entre um e outro, né? E que normalmente acontece alguns desvios, né, por causa da verdade, vamos dizer, a verdade propagada e a verdade vamos dizer assim, utilizada, né, em cada momento da gestão. E quando a gente fala momento de gestão, é cada ordem, cada pensamento, né, como é o caso, você deu o exemplo de horário, né, e nós como professores, orientadores, a gente precisa ser exato, né, e a gente percebe isso quando o presidente participa de um planejamento estratégico, o comportamento de alguns deles que chega a 10, 15 minutos depois que começou e fala para ele, não, pode começar. E aí você já percebe qual é a importância que ele dá
para o planejamento estratégico da companhia dele, né? Então, cultura, é a cultura aí, né? Exatamente, né? A cultura vai determinar alguns comportamentos. E esses comportamentos você detecta também no clima, que significa o seguinte: olha, o que me incomoda na empresa? Nós temos aqui uma cultura instalada, mas estamos agindo de outra forma. O que está me incomodando? Não é? Então, o clima, você tem resultados de projeto, e cultura você vai detectar como que as pessoas estão interagindo. Por grupo de cargos, há diferença. Por geração, X, Y, Z, há uma diferença. Não é? Então, isso, quando você detecta qual é a cultura, é muito interessante. Teve uma empresa que fizemos uma pesquisa para eles sobre cultura. Né? E a pesquisa, existem vários autores que trabalham cultura organizacional, mas a maioria deles trabalha em termos de multinacionais, empresas de grande porte que estão atuando no mundo inteiro. Para a pequena e média empresa, que é o caso nosso aqui no Brasil, né, nós temos que dar o foco no seguinte: bom, a minha pequena e média empresa, como é que eu ajudo, fortaleço essa cultura para ele? Então, tem um modelo de pesquisa que é o que eu mais estou trabalhando, que é o modelo do Robbins. E ele aponta 7 tipos de cultura que você consegue detectar numa organização. Então, por exemplo, você pega uma organização que põe lá na cultura dela, né? Ela põe, uma das questões nossas de cultura é a questão do empreendedorismo. Não é? Nós somos uma empresa inovadora e empreendedora. Põe lá na ideologia. Quando você faz uma pesquisa de cultura, como é que as pessoas agem realmente, o que elas pensam, talvez seja o item de menor aplicabilidade na empresa. Então, as pessoas não querem empreendedoras, nada, elas querem estabilidade, por exemplo. Não, para nós o que importa é a estabilidade. O grupo põe lá inovação e empreendedorismo. Então, aquelas metas, objetivos que estão no planejamento estratégico jamais serão atingidos. Jamais. Porque o grupo não está voltado para isso. Não é? Eu acredito que a gente conseguiu, né, e você me deixou bastante claro, né, a diferença entre cultura, né, e exatamente esse clima que a gente comentou numa das nossas gravações. Mas, olha, o tema é muito interessante, eu acho que a gente não vai conseguir explorar todos os pontos, né, aqui, com os minutos que a gente tem aqui na internet, na divulgação dessa parte. Eu queria ver se você, convidar você, né, trazer você para um outro papo, um segundo papo, né, para dar continuidade nisso, né, continuidade nesses detalhes de percepção do nosso gestor com relação a um tema muito importante, que é a cultura, né? Porque a cultura, pelo que a gente sabe na prática, ela faz uma equipe com recursos, vamos dizer, escassos, sucesso. E, às vezes, a cultura com grandes, né, com imensos recursos, fracassam, né? Porque as pessoas fazem a diferença enfim. Mas eu gostaria, é possível o professor estar num segundo momento aí, estar conversando, não? Com certeza, vamos conversar mais, vamos explorar mais o tema, né? Eu queria deixar, se você permitir, um exemplo aqui para ficar mais claro. Manda! Né? Opa! Então, veja, por exemplo, a empresa define lá na estrutura de valores, trabalho em equipe. Nós temos que trabalhar em equipe. Mas o que dá sustentação a isso? Só falar não adianta. Então, você tem que ter processos que levem as pessoas a trabalhar em equipe. Por exemplo, McDonald's. O processo produtivo do McDonald's força o trabalho em equipe. É toda uma cadeia ali que um depende do outro para sair lá o Big Mac. Tá? Então, ela facilita. A 3M já tem num dos valores inovação.
Então, ela permite que as pessoas criem, errem, mas aprendam com aquele erro. Né? O grande exemplo da 3M, o post-it, né? Aquele adesivo que a gente põe para não esquecer das coisas, né? Principalmente da minha idade, você tem que andar com post-it no braço inteiro. Né? O post-it ele ficou na prateleira durante 10 anos. Quem inventou não teve aplicabilidade, até que surgiu a oportunidade. Então, olha a importância, eu ter valores e praticar esses valores no dia a dia, que não dependem só de ações de recursos humanos, como as empresas pensam. Depende de processos e de modelos de gestão. Ah, que legal, muito bom. E o que você sugere para o próximo tema, para a gente deixar o pessoal pensando aí dando continuidade à cultura organizacional? Olha, tem duas questões, Bafili, talvez seja importante, né? Ver o que as pessoas, como é que elas vão reagir, mas entender, por exemplo, qual é o impacto da cultura nos resultados da empresa. Como que eu vou alinhar a minha ideologia aos objetivos e aquelas ações que estão no mapa estratégico, não só no campo ali de desenvolvimento humano. Porque o campo de desenvolvimento humano, ele deflagra um processo que vai permear todos os outros para poder atingir resultados. E isso é cultura. A cultura tem que ser forte para que isso aconteça e isso seja praticado. Acho interessante, porque, né, pragmático, né? Não é só filosofia, é pragmático. Como é que eu faço isso valer, né, na obtenção das metas, objetivos, nas iniciativas estratégicas? Gostei. Eu acho que isso tem a cara dos clientes que nos ouvem, que quer saber menos filosofia e mais praticidade, né? O que eu uso? Para que eu uso isso? Eu tenho que fazer pesquisa de clima, a minha organização, ideologia. Não podemos já direto nas metas? Quantas vezes a gente já ouviu isso em planejamento estratégico? Nós vamos ficar perdendo tempo aí. Não vai mudar nada. Não, calma, gente. Não é assim. Não é assim. Vamos entender do lado prático o que influencia, né, e o propósito da própria companhia. Legal. Seria bom isso. Podemos fazer um novo encontro, então? Combinado, marcado. Você marca e eu vou me adequando aqui. Legal. É um prazer estar participando com você. Ótimo. Muito bem. Então, tivemos agora, né, a grata presença aqui do professor Marcos Ramos. Olha aí, vamos dar continuidade à cultura organizacional e falar dos efeitos práticos que a cultura organizacional e o clima, junto com a ideologia e o planejamento estratégico, como tratar isso. Beleza? Então, não esqueçam, clica no sininho para receber mais vídeos e